Alô, você, vamos então responder essa pergunta agora. Qual a competência para o processo e julgamento do abuso de autoridade? Bom, quem apostou então na justiça comum acertou. Olha aqui a súmula. A súmula diz o seguinte, ó. A súmula 172 do STJ diz: compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Então, você, militar, que praticar crime de abuso de autoridade, ainda que em serviço, vai ser processado e julgado pela justiça comum. O nosso Código Penal Militar, como vocês sabem, meus amigos, ele considera crimes militares em tempo de paz os crimes previstos nesse código, que é o Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal militar, né, quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, né, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar de reserva, reformado ou civil. Mesmo com esse dispositivo, meu amigo, se você pratica um abuso de autoridade exercendo uma função de policial militar, você vai ser responsabilizado pela justiça comum. Porque existe a súmula. Claro que os crimes militares você vai responder na justiça militar, mas os crimes de abuso de autoridade serão respondidos na justiça comum. Ação penal nos crimes de abuso de autoridade. Qual é a ação penal? Pública, condicionada, incondicionada? A ação penal, ela é pública incondicionada. Significa que se o Ministério Público recebeu uma representação e essa representação vier instruída com provas robustas, provas fortes do abuso de autoridade, ele poderá fazer a denúncia. Será admitida a ação penal privada, evidentemente, se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal pelo Ministério Público, cabendo ao promotor de justiça aditar a queixa, que é a ação penal privada, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, por a todo tempo, no caso de negligência do querelante, que é o particular que move a ação, retomar, em nome do Ministério Público, a ação como parte principal. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, assim, em 6 meses, o Ministério Público não oferece a denúncia, que é a ação penal pública incondicionada, o particular pode entrar com ação de abuso de autoridade. Decretação de medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Isso é um crime de abuso de autoridade. Se for decretada medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, que são flagrante delito e ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui o enunciado 5 diz o enunciado 5º do Conselho Nacional de Procuradores Gerais diz o seguinte: o sujeito ativo do artigo 9º caput da Lei de Abuso de Autoridade, diferentemente do parágrafo único, não alcança somente a autoridade judiciária. O verbo decretar tem o sentido de determinar, decidir, ordenar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Significa que se o delegado determinar, decidir, ordenar, prender uma pessoa, ou se você, policial militar, na diligência, sem que essa pessoa esteja em flagrante delito e sem que haja ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, nós vamos ter, infelizmente,
a prática do abuso de autoridade. Você vai ser responsabilizado. Então, nem o juiz, nem o delegado, nem você, policial, que está executando aquela medida, pode praticar essa conduta. Temos o artigo 28A, que diz o seguinte, olha, eu quero mostrar para vocês agora o nosso querido acordo de não persecução penal, novidade da legislação da lei anticrime. O artigo 28A diz o seguinte, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formalmente e circunstanciadamente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, então atenção você, policial, tem um cidadão que quer confessar formalmente, sem ser coagido, circunstancialmente, mostrando todos os detalhes daquele crime, você pode ter a possibilidade de informar o Ministério Público para a propositura de um acordo de não persecução penal, que nada mais é do que o Ministério Público não vai processar aquela pessoa, porque ele não praticou o crime com violência ou grave ameaça, e desde que, claro, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ele vai verificar se o cidadão tem circunstâncias judiciais favoráveis, se ele não tem antecedente. Por exemplo, cumpridas as seguintes condições que eu vou falar agora para você. Primeiro, o disposto no caput deste artigo não se aplica, ou seja, não se propõe o acordo de não persecução penal. Se for cabível transação penal da competência dos juizados especiais, então cabe transação penal, o promotor não vai entrar com o acordo de não persecução, ele vai fazer um acordo de transação penal. Se o investigado for reincidente ou se tiver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, também o promotor não vai propor o acordo. Tiver sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração e já foi beneficiado por outro acordo de não persecução, eu não posso propor outro acordo. E nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Então, meu amigo, crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, não cabe acordo de não persecução. Lembrando que o acordo de não persecução é um acordo que é feito pelo Ministério Público com o advogado do acusado que confessou o crime, que não praticou o crime com violência ou grave ameaça e não tem uma dessas situações porque não cabe transação, porque ele não é reincidente ou porque uma dessas situações vai impedir o acordo de não persecução penal. Bom, eu dou mais uma pausa para que você, meu amigo, faça a pergunta. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as condutas equiparadas a abuso de autoridade. Atenção, quais serão as perguntas que nós vamos receber? Eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?